Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, já trocar uma ideia sobre o CPTS. Vamos lá, mais um mês acompanhando esse fundo. E, cara, mais um mês que eu tenho certeza que tá todo mundo doido para ver como é que tá o resultado da carteira de fundos imobiliários dele, né? Se tá no prejuízo, se já tá no lucro, se já vai começar a girar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, pra gente ver, né, se esse fundo tem um potencial, né, de voltar a pagar, quiçá, sei lá, 90 cents, quem sabe. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Patrimonial 89, a cota mercado já andou, viu, galera? Essa cota estava 75, né, no dia 28/4, hoje, estou gravando no dia 27 de maio, praticamente um mês depois. Essa cota já está próximo de 81, 82 reais, então a cota já deu uma andada. Vocês estão assistindo esse vídeo já em junho, provavelmente a cota pode ter andado mais um pouco. Enfim, porque as taxas, né, dá 1,15 total, 220 mil cotistas, liquidez ele é boa, 6 milhões de uma baita de uma liquidez, né, fundo de quase 3 bi, né, faz parte. Dados gerais, eles seguem na estratégia high grade, não é de hoje, a gente está ligado nisso, né? Eles vêm fazendo essa estratégia high grade há um tempinho. Pagou 81 cents, a média dos últimos 12 meses está de 88 cents, e a tendência, na minha visão, é que volte a perseguir valores mais próximos a isso. Ele faz aquele giro maroto que todo mês ele fez, né? Comprou 731 milhões, vendeu 670, cara. Sempre CPTS é isso. Se você não gosta de giro, meu amigo, esse fundo não é para você, porque todo mês é essa loucura, né? Mas a gente vê aqui, ó, ele comprou a IPCA mais 6,65, vendeu a IPCA mais 6,56, ele até aumentou ligeiramente o spread. Resultado foi 85, então ele ainda segurou um pouquinho, alguns centavinhos aí. A correção monetária acruada desse fundo está no patamar de 35 centavos. Legal, vamos acompanhar o crescimento desse saldo. E o ponto que todo mundo quer saber é esse, né? Ele ainda continua com resultado negativo nas cotas de fundo imobiliário que ele detém, mas eu imagino, né, como esse relatório já tem de um mês para cá, o tanto que o IFIX andou, muito provavelmente no próximo relatório esse valor vai estar, se não tiver positivo, vai estar bem próximo de zero, viu, galera? O IFIX está subindo de forma assim, assustadora não seria a palavra correta, mas tá bem forte. Liquidez boa, número de cotistas também crescendo. Ele está hoje alocado basicamente 70% em CRI, 30% em fundo imobiliário. Essa alocação em fundo imobiliário já foi menor, ele chegou a ficar quase próximo de 20%, né? E um ponto que me chamou a atenção nesse mês é o tamanho da alavancagem. Hoje já está indo para 15% do PE, já está com a alavancagem, já está começando a ficar grande. Eles fizeram isso no passado, né? Alavancaram quase 20% do fundo. Fica de olho nisso aí. Essa compromissada, né, o termo correto, né, para fundo de CRI compromissada, tá tendo um custo aí de juros acumulado de 28 cents. Esse juros ele é pago no momento que o fundo vai lá e recompra a operação, né? Quando ele recompra, ele paga os juros. Então, a gente vai acompanhando toda essa questão aí. Aqui ele comenta sobre a alta do IFIX e tudo, a carteira positiva, a carteira de fundo imobiliário dele também teve um desempenho positivo. Mercado secundário de CRIs continua com baixa liquidez, poucas emissões, está meio parado. Isso acontece muito por conta da NTNB, que está no patamar bem alto. Agora nem tanto, galera. A NTNB estava em 6,5, caiu para praticamente 5,5. Já abre aí uma janela, então provavelmente nos próximos meses a gente vai ver o número de emissões no mercado primário aumentando aí. E também o mercado secundário começando a ficar um pouco mais quente, porque imagina, o fundo que comprou uma operação lá atrás, quando a NTNB era IPCA mais 5,5, a NTNB foi IPCA mais 6,5, ele tomou um belo de uma naba, vocês gostam quando eu falo da naba, uma bela de uma naba, uma enrabada na marcação mercado. Aí para ele vender ficava difícil. Agora que voltou aos patamares, né, patamar de 5,5, caiu bem, caiu um ponto, a marcação mercado não aperta tanto os fundos e aí eles conseguem, né, trabalhar um pouco melhor, realizar alguns ganhos aí, né, no mercado secundário de CRI. A gente vai acompanhando. Ele comenta sobre o descompasso, o nível de preço atual e tudo, né? De fato tem muita coisa, por mais que subiu, ainda continua extremamente descontado, né? Sei que a gente gostaria de estar comprando com os preços direto. Quem não queria estar comprando com a NRE a 130, hoje está a 150. Então, assim, fazer o quê, né? Mas
oportunidades que a vida dá pra gente aí, né? Quem comprou a 130 comprou, quem não comprou, espere a próxima crise, a próxima turbulência, que quem sabe chega, né? Enfim. Ele traz esse gráfico aqui, galera. A gente já falou muito sobre ele. Eu acho que eu não sei, não vou perder muito tempo com ele, porque já fiz um vídeo que eu fiquei tipo, quase 10 minutos explicando esse negócio. Não acho que a gente perde muito tempo aqui, não. O ponto que ele mostra é que esse fundo, no início, ele foi um fundo mais high yield, e com o passar do tempo ele foi se tornando um fundo mais high grade. E aí ele comenta as duas vantagens. A primeira, ativos high grade possuem liquidez mais elevada, e para esse fundo que gosta de fazer giro, tem que ser high grade. Porque imagina, giro e compromissado tem que ser high grade. Porque imagina, você vai ficar girando operação high yield. Quem vai comprar, o número de pessoas querendo comprar operações high yield é muito menor do que as operações high grade. Então acaba que fica um pouco complicado. E, né, conforme o próprio nome fala, ativos high grade possuem menor risco de default. É engraçado, porque a gente fala high grade e high yield, né? Quando a gente vai chamar os CRIs. Mas o termo correto mesmo, né? Exclui a parte comercial, é high grade e low grade. Só que o pessoal, low grade, né? Vai ficar feio, né? Vamos, bota high yield e tal. Mas o termo correto é low grade, né? Quem lembra aquele relatório do Juro 11, onde ele coloca ele ainda traz mais, né? Juro 11, não, desculpa, do PORD. Ele traz high grade, low grade e junk bonds, tipo, lixo mesmo. E tem muito fundo no nosso IFIX, muito fundo que vocês adoram, os queridinhos aí dos torcedores que adoram esses fundos. É tudo junk, tudo bosta, né? Então, fica ligado nisso aí. Aqui nesse gráfico ele mostra como que era a carteira dele, né, o spread, a taxa da carteira, taxa de aquisição, e a taxa de NTNB. Esse buraco aqui é o spread. Tá vendo que o spread vem diminuindo com o tempo e hoje está praticamente pau a pau? Por quê? Porque quando você compra uma operação high grade, o spread é esse. Quando você compra uma operação high yield ou low grade, né, que é o termo correto, o spread é esse. Como ele foi fazendo uma troca, o spread foi diminuindo. Só que ele conseguiu manter a carteira no mesmo patamar de taxa de aquisição. Por quê? Porque a NTNB foi subindo com o tempo. Claro, se ele tivesse continuado com um perfil high yield, essa taxa estaria lá próximo do IPCA mais 9, mais 10, estaria uma taxa, evidentemente, de retorno do fundo e tal, retorno assim, nominal melhor. Claro que nesse fundo, no caso, como ele faz muito giro e tal, tem muita coisa não recorrente, mas assim, falando de retorno nominal, apenas a parte nominal, teria um retorno. Você sairia de uma carteira de IPCA mais 6,58, uma carteira de IPCA mais 9, IPCA mais 10. Só que ele já explicou que a ideia dele não era essa e tal. A gente vê a gestão desse fundo bem preocupada, principalmente com o momento que essas operações high grade, no caso, high grade não, desculpa, high yield, né, as low grade, vem passando. Aqui, ó, um ponto interessante que ele mostra, ó, a evolução do resultado em corrida e não distribuído. O que é isso? Como é que eu posso chamar isso? É quase que... Não sei se eu... Vou falar assim, é quase uma DRE contábil, vai. Não sei se é o melhor termo, não consegui me expressar da melhor maneira, mas o que acontece? Tudo isso aqui, ó, que está acontecendo, são coisas que não viraram caixa. Então, por exemplo, aqui, se você ver, resultado de CRI, 31 cents, ele tem 31 centavos de inflação monetária acruada. Esse dinheiro não virou caixa. Da mesma forma que esse prejuízo de R$1,05 aqui, ó, dá um zoom para vocês, que ele tem em fundos imobiliários, também não foi executado, porque tá lá, é só uma marcação, é algo contábil, não é caixa. E esse 32 aqui, negativo, é da despesa compromissada, que também não virou caixa, não passou pelo caixa do fundo. Então, a gente vê que o resultado hoje dele tá R$1,06 negativo, muito por conta dessa posição de fundo imobiliário que tá puxando o resultado para baixo. Conforme as cotas forem valorizando, esse valor aqui, essa barrinha azul clarinha, ela vai, ó, diminuindo, e aí esse valor aqui em cima também vai diminuindo até virar um valor positivo, e porventura, a hora que essa barrinha ficar positiva, ela vai subir em cima desse valor de 0,31 aqui. Mas lembre-se, não é que o fundo tem 31 centavos acumulado e quando isso aqui virar um valor positivo, que vai ter R$1 e tanto para distribuir dentro do semestre. Não, isso é tudo contábil, isso não passou pelo caixa do fundo, isso não virou dinheiro, o fundo não executou. É igual você na sua carteira pessoal, né? Você na sua carteira pessoal, onde você tem um fundo que está no prejuízo. Tá lá, tá no prejuízo, tá tudo bem.
Você não vendeu, logo o prejuízo não se materializou. Quando a cota, porventura, ir ao positivo e você também não vender, não realizar o lucro, tá lá, é um ganho contábil positivo, mas não foi executado. A partir do momento que você fala, vou vender, virou caixa, ele vai passar para o seu caixa o dinheiro, vai ficar aqui acessível a você, né? Então é isso que esse gráfico está mostrando para a gente, e a gente vai acompanhando. Um ponto legal, olha só que interessante isso aqui. Tá vendo aqui no momento da deflação do ano passado? Olha como é que ele tinha valores bem elevados de CRI, e veio caindo, ele foi destravando, fazendo os trades dele, e de fundos imobiliários, olha como é que estava bem negativo, aí o IFIX foi se recuperando, né, deu aquela alta, depois ele caiu de novo, mas enfim, olha lá, e ele meteu bronca nesse lucro aqui, tanto que aqui, ó, chegou no momento onde ele praticamente zerou, por quê? Porque ele passou a régua no lucro todo que ele tinha, né, então a gente consegue ver direitinho o histórico das coisas acontecendo, e aí a correção monetária voltando devagarinho, né, aí conforme o tempo foi passando. Ele comenta também aqui nesse gráfico a carteira de crise versus o custo da compromissada. Então a gente vê aqui, ele traz o spread. Então, por exemplo, lá em setembro de 22, o resultado da carteira de crise foi negativo. E aí ele tomou uma bela de um fumo. Porque quando você faz uma compromissada, você tem um juros mensal daquela operação. No caso dele é CDI mais 0,7, se não me falha a memória. Então o que você faz na compromissada? Como é que você faz? Você pega o dinheiro emprestado, você compra uma operação, por exemplo, sei lá, CDI mais 3. Bumba, CDI mais 3. Se o seu compromissado tem um custo de CDI, vou você botar CDI mais 1 para ficar mais fácil os cálculos, o seu resultado no frigir dos ovos vai ser CDI mais 2, bem a grosso modo. Então isso aqui que está mostrando para a gente. E nos últimos meses, a carteira dele teve um resultado positivo, frente às compromissadas a gente consegue ver aqui, né, conforme foi voltando a inflação, foi melhorando a distribuição e tal, foi acontecendo. Galera, esse resultado negativo que aconteceu em alguns meses aqui, ó, ele só acontece porque existe um descasamento entre o custo da compromissada, né, que é um custo CDI mais alguma coisa, e no que ele comprou. Porque se um fundo 100% CDI realizar compromissados, ele nunca vai ter resultado negativo, a não ser que tenha algum evento extraordinário, mas ele nunca vai ter, porque o saldo sempre vai ser, se o CRI pagou CDI mais 3, a compromissada é CDI mais 1 de custo. No final vai dar CDI mais 2 líquido, sempre vai ter o resultado líquido. Agora, o problema é quando tá esses descasamentos, é quando você compra uma compromissada a CDI mais 0,7 e um CRI a IPCA mais alguma coisa. Aí o IPCA vem ruim, vem uma deflação, ó, você senta na graxa, né? O seu resultado fica negativo no mês. Por exemplo, seu CRI era para te render, falando em valores, seu CRI te rendia 30 centavos no mês e a compromissada te comia 10, no final sobrava 20 para você. Aí nesse mês que teve a deflação, o CRI não gerou 30 para você, ele gerou 5. A compromissada continuou custando 10, né? O problema é seu, né? Não tem nada a ver com isso. E aí você fica no resultado negativo. Então, assim, é interessante de ver como isso funciona, né? Tabela de sensibilidade, hoje com a cota próxima de R$82, fica aí excluindo caixas, etc. IPCA mais 8,52 líquido para a gente. Né? E aqui ele explica também o retorno da história da estratégia de investimento em CRIs, CDI mais 3,5. O fundo já fez vários investimentos, aqui a gente vê por ano tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu, um fluxo bem forte a TIR desse investimento aqui embaixo, né? CDI é 13%. Legal. Eu falo um pouco da estrutura de fundo imobiliário. Um ponto que eu já comentei que me incomoda é essa quantidade de fundos absurda. São 400 fundos, mais de 400, indo para 500 fundos. A gente precisa consolidar isso urgente. Porque, cara, não dá para ter tanto fundo. Aí você vai falar assim, não, mas a gente tem que ter opção, não sei o quê. Beleza, vai lá na indústria de REITs nos Estados Unidos, que é infinitamente maior que o fundo imobiliário. Tem 200. Então, já passou da hora da gente consolidar, né? Hoje não cabe mais no investimento de fundo imobiliário ativos, fundos monoativos. Já deu, chega, né? Isso aí tem que acabar. Tem que juntar esses fundos e tal. Enfim, é isso aí. Vou passar batido aqui grande parte dessas informações, que a gente já fala disso todo mês. O fundo pagou 81 cents, a gente vai ver a DRE dele já já. Aqui a parte de crédito, tudo que ele comprou, a gente consegue ver. E tudo que ele vendeu realizou um prejuízo nesse mês. Algumas dessas operações ele vai recomprar. Por exemplo, esse Campinas Shopping aqui, ele gira ela direto. Ele fica girando essa operação. Né? Toda hora.
E as movimentações de fundo imobiliário aqui, ele traz pra gente. Antigamente ele tinha uma tabela igual essa, mostrava se tá dando lucro, prejuízo e tal. Aí ele tirou, ficou com vergonha de executar prejuízo. Feio isso, né? Faz parte. Aqui a estratégia dos fundos imobiliários e tal, a TIR de 10,7%. Não tá ruim, né? Não tá bem ok. E a DRE dele. Tanto negociação de CRI quanto fundo imobiliário foi prejuízo nesse mês que ele executou. Se não tivesse executado, ia dar algo em torno aí de 1.600.000 a mais no resultado. Ele pagou 26, enfim, 5% a mais, não ia ser grandes coisas, né? Ia chegar a algo próximo de uns 90 centos aqui, né? Enfim, vamos ver para os próximos meses o que ele apronta aí. Tô bem curioso para ver se ele consegue voltar a pagar os 90 centos que ele pagava antigamente, né? Gerou 85, pagou 81, a gente já viu isso. Liquidez é boa, número de cotistas crescente, legal. A gente vê aqui, né, o gráfico crescendo forte. E um ponto, galera, exposição para o devedor. Grande parte dos devedores dele estão em outros fundos imobiliários. Legal isso, né? Operações listadas em bolsa e tal, né? E um ponto legal também marquei GTLG. GTLG, vocês sabem que o HGLG vai engolir esse fundo. E o CPTS ele vai ganhar nas duas pontas, porque ele tem a dívida do GTLG e ele tem cotas de GTLG. Então o que vai acontecer? Essas cotas vão virar HGLG e a dívida vai ser pré-paga, grande parte dela. Então vai ser um ganho bem interessante. Tem vários fundos que têm posições grandes em GTLG e a gente vai ver um ganho bem interessante aí dessa operação. Carteira dele, taxa média ponderada IPCA mais 6,58, considerando marcação mercado IPCA mais 7,26, LTV médio de 60%. E aqui a quebra por segmento, não vou passar muito por isso, porque, cara, como eu falei, né, como ele gira pra caramba todo mês, tem por que a gente ficar olhando, olha isso aqui, não sei o que, cara, todo mês ele tá, ó, bumba, 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 não tem por que perder muito tempo com isso, não. Aqui a carteira de fundos imobiliários dele, como eu falei, né, o GTLG que deve... vai virar HGLG em breve. Vamos ver, tô curioso para ver o que o CPTS vai fazer com essa posição, porque hoje, se ele quiser sair dessa posição, ele não consegue. Cara, dá até para ele fazer esse movimento de forma bem lenta, mas não tem liquidez para ele. Agora ele vai ter na mão cotas de um fundo muito líquido, e um fundo que historicamente ele negocia com ágil. Então vamos ver se ele vai executar esse lucro, o que ele vai fazer com essa questão do HGLG. E aqui a questão das compromissadas, ele finalizou essa no mês e tem essas outras operações aqui, a gente já trocou ideia sobre isso, né? Tá ficando bem grande essa alavancagem desse fundo, ficar de olho nisso aí. Enfim, galera, é isso que tem pra comentar sobre o CPTS, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, se gostou mais ainda e quer ter acesso a vídeos educativos, vídeos de gerenciamento de carteira, vídeos de macro, venha ser membro do canal, live exclusiva, grupo exclusivo no Telegram, e os vídeos exclusivos. Lembrando, como eu sempre falo, não tem carteira recomendada, eu não quero simplesmente dar o peixe para você e falar, toma. Não, eu quero te ensinar a pescar. Essa é a ideia da área de menos, beleza? Isso aí, valeu, até a próxima, fui.